De ouvintes, boa quarta-feira a todos. Vamos de polêmica? Oba! Adoro. Porque essa proposta aí de acúmulo de salários, né, dos Sim. secretários, são poucos dentro da lista do secretariado municipal, né? Sim. Mas sim, eles existem e eles... inclusive você conversou melhor aí com o prefeito, né? A proposta causou, teve uma repercussão enorme. E, Cláudia, a gente precisa esclarecer, trazer para o contexto do comentário, do raciocínio que eu quero desenvolver, informações que coloquem o ouvinte da CBN, que é inteligente, que sabe das coisas. Vamos colocar todo mundo na mesma página. Vamos lá. O que a gente, no primeiro momento, viu de uma parte do noticiário foi pancadaria. Pancadaria no prefeito, onde já se viu, que absurdo, porque o servidor público já tem um salário grande lá do outro lado e agora vai ganhar da prefeitura também. Tem muita gente, Cláudia, que até agora não processou o que foi o movimento do prefeito, e aqui, enquanto colunista, enquanto cidadão, eu validei o movimento do prefeito. Olha, pagar aquele valor de salário, ou aquele salário ofertado para secretário, não vai trazer ninguém qualificado para trabalhar no time. E aí, foi só fazer um trabalho muito rápido de pesquisa e a gente descobriu cidades, Ponta Grossa, Maringá, Foz do Iguaçu, gente pagando melhor para o secretário do que nós pagávamos. Aqui tem uma confusão muito comum, Cláudio, que assim, não é correto, e a gente precisa definitivamente tentar dissociar a figura do servidor público da classe política. A gente acha que servidor público e político são todos do mesmo balaio, como diz no popular, que são todos da mesma laia. Não, eles não são todos da mesma laia. E mesmo os políticos não podem estar todos no mesmo cesto, no mesmo balaio, porque eles não são todos da mesma laia. É que, infelizmente, a classe política não tem ajudado muito, Cláudio. Ao longo de décadas, ao longo de muitos anos, a classe política se apresenta para a sociedade como um bando de homens e mulheres oportunistas, que querem escalar no poder, que estão lá para resolver seus próprios problemas a qualquer custo, inclusive ao custo de dinheiro público. Se você fizer uma pesquisa rápida agora, vai lá na internet, eu não estou divagando não, já volto para o assunto, não estou fugindo. Se você for lá na internet e fizer uma pesquisa rápida, quanto custa um deputado federal? Dá um Google aí para mim, Cláudia. Pergunta para o ChatGPT. Quanto custa um deputado federal por ano? Quanto custa um senador da República por ano? Você vai ficar escandalizado com o que eles custam. E eles, muitas das vezes, infelizmente, eles não entregam aquilo que eles custam para o cidadão. Aí a gente coloca todo mundo num balaio só, o que é um equívoco. Você tem bons políticos, você tem maus políticos, você tem político mau caráter, você tem político que deveria estar na cadeia, aliás, que não deveria ter saído da cadeia, né? E você tem políticos excepcionais, gente comprometida. Não é correto quando você traz a leitura do político, a tradicional leitura sobre o exercício da política, para o servidor. O servidor público é tudo um bando de folgado. Quanto é o valor aí? Bom, quanto ganha aí? Quanto custa? Quanto custa? Quanto custa? Mas tem aqui uma pesquisa aqui de 2022, 4 trilhões de reais, o que equivale a 45% do PIB. É quanto custa manter a estrutura quanto custa manter em pé a democracia brasileira. E a gente sabe disso, Cláudia. Agora tem que ter um retorno para isso, tem que ter uma devolutiva para isso. Então, vamos lá. Não é correto você colocar o servidor público no mesmo balaio, dizer que todo servidor público é preguiçoso, que é vagabundo, que não trabalha, que não é comprometido. Isso não é verdade, Cláudia. Você tem servidores públicos fora da curva. E o servidor fora da curva, ele tem que ser excluído do serviço público. Eu sei que eles têm uma série de benefícios, eu não concordo com muitos deles, mas eu não fiz a regra, eu não fiz a lei. Meu papel enquanto cidadão é pegar o deputado, o vereador, sei lá quem, questionar as regras, questionar as leis para mudar, não é sair confrontando o servidor público. Então, você tem servidor público fora da curva, e esse servidor público fora da curva ele tem que ser punido, ele tem que ser excluído do serviço público. Mas a maioria absoluta, Cláudia, eu costumo dizer aqui, é comprometida. É gente que entregou uma vida de serviços, dedicou uma vida ao serviço público, para manter o status, para manter o atendimento na área médica. Ah, o atendimento na área médica é ruim. Aí é outro problema. Ah, para manter a arrecadação de impostos em dia devido à aplicação dos nossos recursos. Isso é muito sério. A gente não pode faltar o respeito com o servidor público da maneira como muitas vezes a gente costuma faltar, generalizando. E as redes sociais e a internet banalizaram esse tipo de crítica, né? A gente colocou todo mundo num bolo só, todo mundo é ruim, ninguém presta. Isso não é verdade. Bom, dito isso, nessa rápida tentativa de tentar separar o joio do trigo, Cláudia, eu entendo como pertinente o movimento do prefeito.
e explico por quê. Vamos lá. Primeiro a gente fala sobre o movimento e depois a gente olha para os valores. Por exemplo, deixa eu citar aqui o caso do professor Marcos Rambalducci. Eu citei, inclusive, o exemplo dele quando o prefeito falou de aumentar o valor do salário, pedir autorização à Câmara, porque senão não conseguiria contratar. O professor Marcos Rambalducci, secretário de Fazenda, né? Perdão, fugiu aqui. Planejamento. O secretário Marcos Rambalducci é servidor público federal, é professor da UTF-PR. E o professor Marcos Rambalducci está cedido pela universidade. Ele é um servidor cedido à Prefeitura de Londrina. Você sabia, Cláudia, que o professor Marcos Rambalducci não recebeu um único centavo de salário da Prefeitura até agora? Ele continua recebendo só o salário dele como professor. Aliás, estava dando aula até março, agora, segundo eu apurei. Ele, a Vivian, todos aqueles que são servidores públicos cedidos não estão recebendo nenhum centavo da administração. É justo isso, Cláudia? Aí você diz, mas ele já está recebendo pela... Está recebendo por uma função que ele conquistou, onde ele escalou. Ele tem mérito lá, mas ele está cedido. Agora, pelo trabalho que ele está fazendo aqui, ele não está sendo remunerado. Onde é que a gente diverge do movimento do prefeito? Por exemplo, 90%. Você não vai pagar 100% do salário, mas você vai pagar 90%. 90% é muito. 90% é muito. Eu entendo que a gente deveria, por exemplo, nivelar, e foi uma informação que eu apurei muito rapidamente com o Estado, nesses casos de colaborador cedido para o Estado paga 70%. Cláudia, enquanto cidadão pagador de impostos, para manter o processo na linha de raciocínio que eu acabei de defender aqui, isso ainda vai me custar caro, porque vão me cobrar esse raciocínio. Tá tudo certo. Eu falo e sustento, nenhum problema. Minha opinião, 50%. Paga 50% do que o servidor. O salário de secretário é 20, paga 10. Ao salário de secretário é 5, paga 2,5. Ao salário de secretário é 2 pila, paga milão para ele. E mantém a conquista dele, o salário dele, que ele vai continuar recebendo lá de trás. Mas ele não está trabalhando lá na função original dele. Mudamos a lei, então, Cláudia. Aí é uma questão de mudar a lei. E eu ouvi isso, inclusive, de um importante observador que pediu para não ser identificado. Eu disse, ok, então nós temos que mudar as leis. Então, assim, não é correto. O professor Rambalducci ganha quanto da Universidade Tecnológica Federal do Paraná? Vou dar um chute, não é isso, infelizmente, porque deveria ser. O professor ganha 50 pau por mês do governo federal. Pô, se ele já ganha 50 lá, ele não tem que ganhar nada da prefeitura. Muda a lei. Então, você tem que mudar a lei. Enquanto a lei estiver aí, ela precisa ser respeitada. Senão vira baderna, senão vira bagunça. O que a gente pode é fazer um movimento para a mudança da lei. E aí você tem que falar com quem legisla, nesse caso, deputado federal, com o senador. Beleza? Beleza. Ou a gente revê o valor. Acho que o prefeito poderia revisar esse valor para 50%. Sabe por quê, Cláudia? Porque provavelmente é mais um desgaste desnecessário num momento de entrada no processo. Alguém aí já consegue desenhar o perfil da gestão do Thiago Amaral? Não. Ainda é cedo. Gente, está entrando no 4º mês. Completou ontem, né, Cláudia? 4 meses ontem. É muito cedo para você sair dando tiro, grito, porrada e bomba e falando do prefeito. Está começando agora. Então vamos dar a ele o crédito do início do processo. Minha dica, minha humilde sugestão, é de que ao invés de 90, você reduza isso a 50. E essa autonomia o prefeito tem. Ele pode colocar lá no projeto que ele mandou para a Câmara de Vereadores, ou a própria Câmara pode participar disso também. Enfim, agora eu não concordo, porque o professor, porque a Vivian, porque a Cláudia Lima é servidora do governo federal e ganha salário suficiente para vai receber 2 vezes. Então nós vamos mudar a lei. Então você tem que mexer na lei. Hashtag é só minha opinião, por favor, fiquem à vontade para divergir. Mas a gente precisa jogar luz sobre esse debate, sabe, Cláudio? Para não banalizar a crítica, para não ficar igual o verniz da asa da barata. Grito, porrada e bomba e ninguém explica. Pretensamente é o meu raciocínio. Obrigada, Gelson. Sou eu quem agradece, um bom dia a todos e até amanhã. Até amanhã.